Tarde, que Deus seja louvado e que Deus possa nos abençoar, né? Nessa tarde de sábado. E nós temos aqui mais uma lição para a gente poder estudar juntos, né? Uma lição especial que vem a falar de salvação. Quero mandar um abraço especial a todos que estão assistindo esse vídeo aqui ao vivo e também aqueles que forem assistir depois. É uma lição muito importante. Ela vem falar da nossa salvação, independentemente de que igreja você é, de que religião você professa, mas ela é própria para as religiões cristãs, né? Por quê? Porque o tema é Jesus Cristo. O título da lição desta semana é Adão e Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus para que Deus possa nos iluminar, para que nós possamos entender, né, o que Deus está falando a respeito da salvação do ser humano. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção. O Senhor abençoa a nossa vida e ilumine, para que nós possamos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O verso, ou o texto bíblico, são 2 versículos, para a gente compartilhar esta tarde, está em Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Está escrito assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Bom, isso é uma carta de Paulo aos Romanos, tema que nós estamos aí estudando durante esta semana. Essa lição é a 6ª lição. O subtítulo, o título, Adão e Jesus. Nesta lição, Paulo fala do primeiro homem, Adão. E também fala do nosso Salvador, Jesus. Vale lembrar que no estudo anterior, Paulo falou de Abraão. A citação destes personagens, ela tinha e tem por objetivo ensinar o verdadeiro caminho da salvação. Este verso que eu li aqui na Bíblia Sagrada, Paulo fala de paz, Paulo fala de perdão e de salvação em Cristo. Paulo, ele fala que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E por um homem, Jesus, o mundo recebeu o perdão. Então, na lição desta semana, nós vamos estudar o significado de Jesus ter vindo para pagar os pecados do mundo. Nós precisamos, mais do que nunca, nós precisamos entender, tá? Eu e você, nós precisamos entender que não poderia ser qualquer homem. Qualquer homem não poderia pagar o preço da remissão dos pecados da humanidade. Vou dar um exemplo. A morte de João Batista ou qualquer outro não remiu os nossos pecados. Eles não serviam como salário do pecado da humanidade caída. Ou seja, não poderia ser um homem qualquer. Não poderia ser um homem comum. Este homem, ele não poderia ter a natureza pecaminosa. Daí, Paulo chama de segundo Adão. Claro, gente, não é o Adão caído, mas o Adão quando foi criado. O Adão antes da queda, não o Adão depois da queda.
Nós podemos dizer aqui que Jesus ele veio com as duas naturezas de Adão. Né? Eu vou explicar. Alguns podem entender, não é heresia, eu não estou falando hora nenhuma que Jesus, ele veio com natureza pecaminosa. Não, aí é uma heresia. Né? Eu quero dizer que Jesus apresenta as duas naturezas humanas de Adão, a natureza no sentido moral e espiritual antes da queda de Adão, e no sentido morfológico depois da queda de Adão. No sentido moral e espiritual, Jesus ele não tinha pendor para o pecado. Assim como Adão também não tinha quando foi o quê? Criado. Já no sentido físico, no sentido de formação, morfologicamente dizendo, Jesus acaba herdando também essa natureza de Adão após o pecado. Não que Jesus tinha pecado. Eu explico. Adão, antes da queda, não precisava de roupa. Adão, antes da queda, não sentia fome. Adão, antes da queda, não sentia dor. Adão, antes da queda, não sentia cansaço. Já Jesus já herdou essa natureza. Jesus veio até na estatura dos homens de sua época, Jesus nasceu. E você não precisa nem de Bíblia para entender isso. É lógico, é natural, é óbvio que quando Adão foi criado, Adão tinha uma saúde muito melhor do que a minha. Ele tinha uma estatura muito maior do que a minha. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus num lugar totalmente perfeito. Agora, Cristo, ele não veio da mesma altura de Adão quando foi criado. Ele já veio o quê? Com essa natureza corrompida, não que Jesus estava corrompido, mas ele veio dentro da estatura, dentro da formação já do homem pecado. Embora ele nunca pecou e ele não era propenso ao pecado. Eu estou falando da forma física. Então, nesta fusão homem-Deus, né? Jesus, somente Jesus, não poderia ser anjos, ninguém poderia ser capaz de tomar sobre si as nossas culpas e, através da morte, justificar. Eu entendo, Paulo estava escrevendo para os romanos. Qual que era a ideia dos romanos? Os romanos tinham entendimento que a salvação é pelas obras da lei. Então, Paulo ele citou Adão e Jesus para ensiná-los a respeito do contraste entre a salvação pelas obras e a salvação pela graça, que é a correta. A diferença entre o pecado do homem e o perdão de Deus é visto na figura de Adão e Jesus. Por quê? Adão trouxe a morte para muitos por meio do pecado. Jesus Cristo trouxe o perdão por meio da misericórdia divina. O único pecado de Adão foi o suficiente para trazer para cada um de nós a pena da morte. Um único pecado trouxe pena da morte para muitos. Cristo tira pelo ato de sua morte na cruz do Calvário, pela graça, os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. O pecado de Adão fez com que a morte reinasse sobre todos. Agora, quem recebe o perdão divino e a absolvição, recebe por causa do único homem, Jesus Cristo, morrendo na cruz para nos salvar. Então, nós podemos notar, e Paulo foi feliz, inspirado por Deus, colocar o contraste entre Adão e Jesus, para mostrar, né, qual o caminho correto da salvação. Então, a gente vê o contraste enorme entre o pecado do primeiro, Adão, e a justiça do segundo, Jesus. E as suas opostas consequências para a raça humana, que é, quando se fala de Adão, morte. Quando se fala de Jesus, vida. Quando se fala de Adão, pecado. Quando se fala de Jesus,
Graça. Então, nesse sentido, o amor de Deus é inexplicável. O que nós devemos com esse estudo? Nós devemos nos firmar mais, entender mais que a salvação não consiste em méritos humanos, mas no amor divino e a aceitação desse amor. Né? As obras, elas devem ser resultado, não meio de salvação. Porque todo o processo de salvação não tem o dedo do homem. Não tem o dedo do homem. Agora, quando você aceita todo esse plano, né, esse sacrifício de Jesus, esse amor inexplicável, o próprio Deus, além de promover, além de prover a nossa salvação, ele introduz em nós, através do Espírito Santo, o desejo de nos santificar cada vez mais em resposta a este amor. Deu para entender? Aí, meu filho, a nossa fé não é morta. Aí nós vamos praticar boas obras, mas como resultado desse amor. Então, tem muitas pessoas que praticam boas obras, mas não estão salvos. Porque não é as obras que salvam. Né? Desse jeito, não. Se nós seguirmos a orientação do apóstolo Paulo, estudando na Bíblia, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso justificador, sendo salvos em Cristo Jesus, nós vamos praticar, tá, essas boas obras em maior escala, mas também nós vamos focar, ou seja, nós vamos praticar essas obras não para sermos salvos, não para mostrar que há mérito em nós, mas nós vamos praticar essas coisas como resposta ao amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, você deixa um recadinho lá que eu posso responder para você. Lembrando que esse vídeo também vai para o YouTube, vai para o site www.mensageirorp.com e também para o Facebook. Deus seja louvado, tenha uma boa tarde e amanhã eu convido você a estudar comigo novamente mais um ponto dessa lição.